tenta resolver conflito entre Rússia e Ucrânia com discurso diplomático. O mandatário chinês conversou com Putin por telefone nesta sexta-feira. E para a gente entender um pouco mais esse papel dessa mediação, conversamos agora com o coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, Alexandre Uehara. Seja bem-vindo, compartilha aqui com a gente todo o seu conhecimento. Como que está funcionando essa conversa, né, essa imediação aí toda em relação à China? Boa tarde a todos. Só queria corrigir que agora eu estou na ESPM, eu sou da Rio Branco, estou na ESPM, mas é um prazer falar com o pessoal da Jovem Pan. Então, o que a gente percebe é que neste momento a China tem um papel fundamental, né? A segunda maior economia do mundo, tem aí uma interlocução com a Rússia que é importante, e sabemos que antes desta iniciativa russa de invadir a Ucrânia, o Putin foi, lá no momento das Olimpíadas de Inverno, conversar com Xi Jinping. Então, essa conversação, sabe que é um canal de conversação importante, neste momento, apesar de ser veiculado na imprensa aí, que o presidente Putin teria aberto possibilidade de negociação com as potências ocidentais, com a OTAN, com os Estados Unidos, na verdade, sabe que neste momento, por causa do conflito, esse canal de comunicação é muito difícil. Mas agora com a China, né, tentando se manter, até nós vimos ontem, no caso da votação no Conselho de Segurança, que a China se absteve, e isso creio que faz com que a China seja um ator importante para fazer essa mediação entre o governo russo e os demais países, em particular os Estados Unidos. Professor, e chama muito a atenção esse papel da China nesse confronto que acontece na Europa, porque na Ásia também algo muito parecido, e gostaria justamente de ouvi-lo a esse respeito, quais são as semelhanças e diferenças, mas há um processo que vem sendo muito comparado a esse vivido entre Rússia e Ucrânia, que é a questão envolvendo China e Taiwan. Queria justamente que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito disso. O senhor vê semelhanças entre esse processo e acha que, de alguma maneira, essa invasão russa à Ucrânia pode servir como um precedente para uma ação parecida do governo chinês contra Taiwan? Olha, eu vejo muitas diferenças. O que é comum é que tanto a Rússia quanto a China têm ali províncias, têm áreas que reivindicam autonomia. Então, no caso da China, isso também acontece, e Taiwan é um caso em particular. Mas, neste momento, no caso da Ucrânia, a Rússia fez o reconhecimento de Donetsk e Luhansk, e isso seria, para a China, o oposto que ela deseja, que é um país estrangeiro reconhecer a autonomia em seu território. Então, quando a Rússia fez o reconhecimento de Donetsk e Luhansk, ela está interferindo, no caso, na Ucrânia, que é um país reconhecidamente soberano, tem assento nas Nações Unidas. Então, nesse aspecto, eu creio que diverge a posição da China com a posição russa nessa ocasião. Porém, o que a gente sabe é que existe, tanto na Rússia quanto em relação à China, um certo antagonismo nas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma preocupação importante com a Rússia, que desde a Guerra Fria tem sido aí um antagonista, e que neste momento, principalmente agora no século XXI, a China que ganhou esse papel, pelo tamanho da economia, pela sua força militar mesmo que tem. Então, nesse aspecto, a gente percebe que sim, existe alguns pontos que acabam aproximando a Rússia e a China, porém, nesse aspecto em particular dos territórios, eu diria que neste momento há uma divergência de posições, tanto é que a China não apoiou, não foi favorável a este reconhecimento. Professor, a gente sabe que algumas semanas atrás a China e a Rússia fizeram uma declaração conjunta em que praticamente anunciam ali uma visão de uma nova ordem multipolar. E houve desde então também essa percepção de que a China, de certa forma, deu o seu apoio tácito, ou pelo menos foi conivente, conivente com essas agressões ou possíveis agressões da Rússia à Ucrânia. O fato de agora a China dizer que está buscando diálogo para resolver o conflito não pode estar mais no campo, digamos, da propaganda ou mesmo de passar a imagem de um player importante capaz de solucionar os conflitos mundiais do que uma realidade, considerando que a China já deu, digamos assim, ou lavou as mãos para esse conflito antes dele acontecer? Uhum. O que a gente percebe no começo do seu questionamento em relação ao mundo que vem se transformando, de fato vem se transformando, e as relações internacionais são muito dinâmicas.
É verdade que, assim, na segunda metade do século XX, os Estados Unidos era a principal potência, mesmo na Guerra Fria, a posição econômica norte-americana era muito significativa. Quando acaba a Guerra Fria, e nos anos 90 em diante, nós vamos ter ali um momento em que os Estados Unidos praticamente têm uma posição unipolar, dado o enfraquecimento que a ex-União Soviética e a Rússia tinham ali nos anos 90, mas agora, com o crescimento da China e todo o seu espaço de influência, isso fez com que a China ganhasse, de fato, uma nova dimensão, um novo status internacional. E não é por acaso que o presidente Xi Jinping, em seus discursos, menciona o objetivo da China de recolocar a China numa posição de reconhecimento internacional e recuperando algo que ela tinha no passado. Então, esse é um aspecto importante. A China tem interesse, de fato, em ter um status internacional mais reconhecido pelos outros países. E, de outro lado, neste momento, nós temos aí também o presidente Putin, que já sabemos que desde que ele assumiu em 99, 2000, ele tem essa ambição de reposicionar a Rússia num status internacional semelhante ao que era a ex-União Soviética. Então, neste momento, tanto a Rússia quanto a China têm esse desejo, essa ambição de fortalecerem os seus países em termos de status internacional. Em contrapartida, nós temos ali os Estados Unidos, que ainda é uma liderança importante ocidental, que tem a preponderância em termos econômicos, inclusive em termos militares também. Então, é um momento de tensão, de transição. É difícil saber para onde vamos ter as transformações, em quanto tempo isso vai acontecer, mas, de fato, eu acho que este ataque que houve agora da Rússia à Ucrânia é um momento importante na história das relações internacionais. Por quê? Porque se vínhamos ali assistindo uma aproximação, a ideia da globalização, interdependência e a construção, ou a tentativa de construção de uma confiança entre os países, neste momento, esse processo ele foi quebrado, porque essa perda de confiança que os países da OTAN estão tendo e o mundo ocidental em relação à Rússia, isso vai demorar muito tempo, mesmo que agora nós tivéssemos uma solução rápida em relação ao caso da Ucrânia, esta perda de confiança e essa desconfiança que começa a se crescer em torno daquilo que foi esse processo em relação à Ucrânia vai durar durante muito tempo. Professor, e na sua visão, o que os Estados Unidos pretendem fazer? Então, neste momento, o que fica muito evidente, e muitas pessoas questionam, né, por que a OTAN, por que os Estados Unidos não dão uma resposta mais afirmativa, inclusive com forças militares, inclusive o próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, tem assim questionado, puxa, estou me sentindo solitário, abandonado em relação à comunidade internacional, mas há uma preocupação importante, e eu digo que seria muito justificada, que é de não escalar essa tensão, ou não escalar essa guerra. Uma vez que a OTAN, os Estados Unidos se envolvem na guerra contra a Rússia, isso ganha uma outra escala e é muito mais complicado. Então, o que eu vejo é que os Estados Unidos está tentando fazer ações de organização, e isso eu creio que tem sido muito bem elaborado, toda a parte de negociação agora com os países da OTAN, o que nós vimos lá no caso do Afeganistão, que foi uma saída bastante complicada, com um cenário bastante negativo para os Estados Unidos, e faltando conversa ali com os países membros da OTAN, com seus aliados tradicionais, e que neste momento que a gente percebe que o Biden conseguiu e tem feito aí uma conversa bastante ampla, não só com os membros da OTAN, mas com outros países. A gente pode até perceber a própria votação na ONU ontem, né, uma maioria votando a favor da moção proposta pelos Estados Unidos. Então, o que a gente percebe é os Estados Unidos agora, neste momento, tentando articular internacionalmente forças, né, de maneira mais harmônica, para tentar dissuadir a Rússia nessa empreitada que eles estão fazendo na Ucrânia. Pois é, professor, e justamente pegando carona nessa questão levantada pela Elise em relação à participação do governo americano nesse processo todo, será que internamente esse início de confronto na Europa enfraquece também, de alguma maneira, o presidente Joe Biden? O senhor falou agora sobre a saída que não foi feita da maneira correta do Afeganistão, agora essa ação militar por parte da Rússia contra a Ucrânia. Será que isso tem impactos domésticos, impactos na política dos Estados Unidos? Até porque já há uma eleição presidencial em vista, né? Em 2024 teremos eleição nos Estados Unidos. Ao longo da semana, por exemplo, o ex-presidente Donald Trump aproveitou para surfar também nessa crise, disse que se fosse ele o atual presidente, essa invasão russa não teria acontecido. Será que isso pode ter impactos também na corrida eleitoral de 2024 nos Estados Unidos, professor? Sim, eu creio que, apesar de toda a cautela e prudência que o presidente Biden tem apresentado, juntamente com os membros da OTAN, em responder
as ações russas, essas medidas todas têm sido vistas como, de certa maneira, fracas ou de resultados muito a médio e longo prazo. O próprio presidente Biden, quando ele fala das sanções econômicas, ele diz, olha, isso é uma medida que vai trazer repercussões para a Rússia no médio e longo prazo também. Mas o problema é que no curto prazo a Rússia está ocupando a Ucrânia, a Rússia provavelmente já está lá em Kiev com as suas forças, e isso dá uma sensação para quem está vendo no mundo a principal economia do mundo, a principal potência militar do mundo, não reagindo de uma maneira mais contundente, um sinal de fraqueza. Tá? Então, de um lado, você vai ter pessoas que vão entender que isso é um sinal de prudência e que, de fato, está correto em agir, mas, com certeza, existem muitas outras pessoas que estão entendendo que isso é um sinal de fraqueza do Biden e isso pode ter, sim, repercussões negativas nas eleições agora de meio de mandato e depois, dependendo de como for aí os próximos anos, isso vai impactar também negativamente na sua eleição presidencial, ou reeleição presidencial. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, sempre esclarecedora. Muito obrigada. Eu agradeço. Boa tarde a todos.